Mariana Monfort é consultora de marketing, professora universitária e também é palestrante. E hoje o nosso bate-papo está imperdível para você que se pergunta: como atrair estudantes para a minha escola em tempos de crise? Mariana, muito obrigada por aceitar nosso convite, é uma grande honra tê-la conosco. Obrigada, Carol, obrigado pelo convite. Mariana, as redes sociais e os aplicativos de compartilhamento de mensagens transformaram a relação entre pessoas e empresas. As pessoas ganharam poder, se tornaram mais críticas e com maior poder de escolha. Como é, na sua avaliação, que essa mudança impactou o mercado educacional? Na sua opinião, as escolas se prepararam bem para este novo cenário? Essa pergunta ela mexe muito e não só com o mercado educacional, né, Carol? Quando a gente fala sobre o mercado 4.0, essa nova indústria, a era digital, a era da transformação digital, a gente tem percebido que nenhum mercado basicamente se preparou tão bem, porque nos pegou até, digamos, de surpresa, né, a quantidade de transformações que estão acontecendo. O mercado educacional tem sofrido muito. E quando a gente fala em sofrimento, não é só, né, na dificuldade de atração, mas de retenção também desses alunos. Tendo em vista que a competitividade aumenta, a gente tem aí mais escolas concorrendo, muitas vezes com celebridades nas suas campanhas, né, nas suas propagandas, e isso acaba aí tornando esse mercado bem mais competitivo para se posicionar. Né? Por que dificuldade? Porque a gente fala de um consumidor que é 4.0, como o próprio livro aí do Kotler, né, que é um dos pais aí do marketing, né, contemporâneo, ele fala que esse consumidor ele é um consumidor 4.0, ele é um consumidor que tem mais poder de escolha, tendo em vista que ele tem as redes sociais. E quando a gente fala em redes sociais, não é só Facebook, né? LinkedIn, o LinkedIn vem com uma força muito grande, o Instagram, né? E as buscas, né? E hoje as instituições têm trabalhado muito com marketing digital também. Mariana, uma pesquisa recente feita pela IBM apontou que 79% da decisão de compra são definidos pelo cliente antes mesmo dele entrar em contato com a empresa. Ou seja, antes de chegar ao fornecedor, essa pessoa já sabe o que quer, ela já sabe o que ela procura. Isso também vale para a escolha de uma instituição de ensino, não é mesmo? Então, supondo que você é o mantenedor de uma escola, em quais ferramentas você investiria, Mariana, para influenciar o consumidor antes de chegar à escola? Eu acredito que são duas vias nesse mercado. A gente pode falar do marketing offline e do marketing online. Né? O que seria primeiro, e aí quando a gente, né, no sentido de dar dicas para os mantenedores, o marketing digital ele é um grande caminho para esse mercado. E o marketing digital ele envolve o quê? Essa busca até por micro-influenciadores. Vamos dar um exemplo? Na sua escola, na escola que você aí gere, que você administra, provavelmente você tem algum aluno que se destaque por alguma habilidade. Né? Independente aí, você tem provavelmente várias faixas etárias, então você vai ter aquele aluno que é muito bom em algum jogo, algum game, aquele aluno que se destaca por uma habilidade de canto, né? Que canta muito bem e que está fazendo competições, se preparando, aquele aluno que pode ser modelo, aquele aluno que já está gravando vídeos ali de como se maquiar. Esses pequenos micro-influenciadores, que provavelmente você vai ter pelo menos um na sua escola, isso é muito comum nessa era da informação, como falávamos do consumidor 4.0, você pode trazer esse micro-influenciador, esse aluno, para dar exemplos, dicas, né, contar um pouquinho da história dele para os outros, né, para os prospects, para os potenciais alunos. Como? Contando um pouco por que ele escolheu aquela escola, por que ele se destacou, né, o que ele faz, como que a escola ajuda ele a construir melhor esse perfil dele nas redes sociais. Um exemplo, se você não tem aí nenhum aluno, que eu acho pouco provável, na sua escola, você pode buscar ex-alunos. Ex-alunos são um bom caminho, porque ex-alunos, provavelmente você vai ter um grande case de ex-aluno que passou no vestibular de primeira, que fez OAB, passou, né, de primeira na OAB, ou você tem um aluno que passou em medicina na Universidade Federal, ou mesmo numa universidade particular de primeira, ou alguém que virou, né, um ministro. Em algumas escolas você tem algum advogado de sucesso, um engenheiro que construiu uma grande obra. Provavelmente você tem um case de sucesso aí nos seus ex-alunos, alguém que se destaca, né? Traga esses ex-alunos para contar a sua história.
tanto no seu site, no site da sua instituição. Por isso que eu falo que o marketing digital ele é muito importante, o marketing online, para daí a gente trabalhar o offline. Então traga esse ex-aluno para contar um depoimento. Se você não tem, né, condições ainda de investir em um vídeo, porque o vídeo é a melhor forma da gente gerar interação de conteúdo, né, para quem aí nos assiste, faça isso com uma foto. Coloca uma foto desse aluno e um comentário dele lá no site, né, de maneira dinâmica, um comentário escrito mesmo, contando um relato dele de como a escola ajudou ele a construir os seus dons, a sua vocação, desenvolver suas habilidades, né, habilidades cognitivas e até emocionais. As escolas, elas têm esse papel muito importante. Com certeza. Então você está falando bastante na questão da experiência, né? Acho que relatos de experiência hoje vêm como uma força muito grande aí a favor das escolas nessa época difícil de atrair alunos, de reter novas matrículas. A experiência é fundamental. Gerar experiência. A gente tem falado muito sobre a jornada de experiência desse consumidor dentro dos negócios. E a escola ela é vista como um negócio do ponto de vista que a gente precisa atrair aí alunos, reter esses alunos para que o negócio possa aí ter sucesso, né? Eu sou um mantenedor e cheguei à conclusão, Mariana, de que o marketing digital é o caminho mais eficaz para a divulgação do meu trabalho, das propostas da minha escola. Qual o caminho que eu devo seguir a partir daí? Terceirizar o marketing digital, por exemplo, seria uma boa opção? O que a gente tem que sempre lembrar quando a gente fala em marketing, Carol, e aí até uma grande, né, pra gente que é estudioso da área de marketing, a gente se preocupa muito quando fala um marqueteiro. O marqueteiro ganhou uma conotação negativa muito por conta dos episódios políticos. Mas marketing, ele é dividido em estratégias de marketing, que é algo que depende do gestor pensar. Então, o que é a estratégia de marketing? O posicionamento que a minha escola quer adotar na comunicação, né? Quem é meu público-alvo? Eu que sou escola, que tenho os dados desses alunos que vou identificar. Então, essa etapa, ela não pode ser terceirizada, ela tem que ser trabalhada em conjunto com uma agência de publicidade que você pode contratar. Uma pequena agência, né? Uma pessoa, um publicitário que trabalha aí, né? Seja terceirizado. Isso é importante, porque a gente não domina todas as técnicas. E o que todo mundo chama de marketing, que na verdade não é marketing, é a propaganda, que é um dos elementos do marketing, né? O marketing ele é um composto, produto, preço, praça, promoção. Então a propaganda é um dos elementos. Aí você vai precisar de ajuda, né? Porque eu acho pouco provável que dentro da sua escola você tenha aí um publicitário, alguém com essa formação. Se você tiver um departamento de marketing, isso facilita muito. Então a pessoa ela consegue aí ter a identificação de quais canais de comunicação são adequados. Mas é importante a presença desse profissional, de um publicitário, de um designer na sua equipe, para que ele possa fazer uma comunicação assertiva, um design adequado da sua peça publicitária, né? Criar um padrão na comunicação do Instagram. Então você vai usar azul clarinho em todas as comunicações, porque azul remete tranquilidade. E a imagem que a minha escola quer passar é uma imagem de uma escola tranquila, que tem valores ali familiares. Então isso é um trabalho que o profissional da comunicação ele tem aí essa habilidade. Então o marketing digital é possível ser feito sem esse profissional da comunicação? Você pode começar a traçar estratégias, mas para uma escolha assertiva eu recomendaria a escola buscar ajuda de profissionais da área da comunicação. Mariana, a gente está falando aí em tempos de crise. Só para a gente situar um pouquinho mais a conversa, o marketing digital hoje ele vem então com uma melhor solução aí de alto impacto e baixo custo para essas escolas que querem se sobressair nesse momento que a gente sabe é de dificuldade? É possível sim fazer muito sem dinheiro, né? Mas à medida que você conseguir e perceber a importância de investir, os diferenciais eles vão aparecer inevitavelmente. Com certeza. Bom, o cenário educacional privado aqui no nosso país é de enorme competição. Isso a gente sabe que acontece em todos os nichos, né, Mariana? De um lado, eu tenho a variável de valor institucional, que diferencia a minha escola em relação a todas as outras que estão no mercado. Já de outro lado, Mariana, eu tenho o fator preço, que compara as escolas pelo valor da mensalidade. Como que eu devo trabalhar, em termos de marketing, para reforçar a percepção do valor institucional da minha escola? E aí é a questão quando você perguntou de experiência. A gente gerar experiência, gerar essa jornada de experiência é justamente mostrar o valor. Que valor não é preço. E consumidores, né, alguma porcentagem desses consumidores compram basicamente por preço.
E aí está a estratégia de marketing, isso é pensar, é você que é gestor da escola pensar. Precificação é um dos elementos. E a gente sabe que o preço, ele, ainda mais em épocas de crise, ele vai se diferenciar, ele vai se destacar, você vai buscar um menor preço. Mas você pode criar aí e mostrar esses seus valores. Trazer uma experiência de um ex-aluno contando o diferencial dessa escola, é mostrar ações que essa escola faz, um sistema educacional diferente, um conjunto de materiais didáticos diferentes que você tenha, atividades que vão além da sala de aula. Então você tem um conjunto de professores que se destacam muito e que trazem habilidades de metodologias ativas para a sala de aula, gamificação. Então é trazer esse diferencial. E quando você mostra isso, é a sua escola, ela, beleza, eu vou comparar no preço, mas o preço é próximo, porém a outra escola tem atividades educativas, vai desenvolver soft skills, ela vai trazer um profissional que vai ter gamificação dentro da escola, então são diferenciais que você acaba enxergando e que faz você pagar um pouquinho mais, sim, né, ou até muito mais, para poder ter acesso a esse diferencial. Agora eu vou voltar um pouquinho ao assunto que a gente já conversou, mas eu quero ir um pouquinho mais a fundo, Mariana. Nos últimos anos, a sociedade passou a seguir os chamados influenciadores digitais. As pessoas que usam plataformas como Twitter, Instagram, YouTube, Facebook para promover ideias, promover produtos. Para uma escola, é interessante buscar apoio de marketing nesses personagens ou a própria escola pode se tornar uma influenciadora digital? Como fazer isso? Isso é muito interessante. Quando eu falo até dos ex-alunos, hoje você buscar dentro da escola alunos que se destacam, é justamente essa busca por micro-influenciadores. Hoje fazer propaganda com grandes celebridades, ela já está aí, né, já percebe-se enquanto estratégia de marketing que ele é um caminho a ser pensado, bem refletido. Né? Porque o que você vai gastar na contratação de uma celebridade, muitas vezes não tem tanto efeito quanto a gente enxergar um ser comum. Alguém comum, uma blogueira, né? Alguém que é do dia a dia. Os blogueiros, os instagramers, eles estão fazendo muito sucesso por isso, porque são pessoas comuns, que são mães, que têm filhos pequenos, então a gente vê muito, né, Instagrams com vida de casada, gravidicas, que são personalidades aí desse mundo digital e nem sempre tem muitos seguidores, não é o número de seguidores, mas é o engajamento, o número de curtidas que geram, o número de retorno. Então às vezes a pessoa tem 5.000 seguidores, mas quase... a identificação com o público. Ela tem 2.000 curtidas naquela publicação, porque ela gera identificação. Então, todos esses 5.000, vamos dizer, que estão lendo quase todos os dias aquilo que a pessoa está publicando. Melhor do que você ter 50.000 e desses 50.000 curtidas, você só tem 1.000 que estão lendo aquilo que efetivamente você está publicando. Porque gerou identificação. Então, essa é o diferencial de você trazer os influenciadores para dentro das escolas, né? Você trazer esse trabalho com pais, com mães que se destacam, que são influenciadores e não só no meio digital, no mercado em que atuam. Então você tem uma mãe que é uma médica muito influente, então se ela comprar a ideia do seu negócio, se ela se encantar com a ideia, com a recepção, com a maneira de ser atendida, com a geração de relacionamento, ela vai virar uma evangelizadora de clientes, uma encantadora de clientes e vai divulgar o trabalho da sua escola também. A gente sabe aí que no ambiente educacional também muito se fala da questão lúdica, né? Do quanto o lúdico é importante para a construção aí das crianças, do desenvolvimento dos nossos jovens. Às vezes um personagem que tenha essa inspiração no lúdico também pode transportar para a realidade uma mensagem muito positiva e favorável às estratégias de marketing, não? Com certeza, é por isso que a gente enxerga esses personagens, né? Que a gente vê muito a criação de mascotes, né? Para as campanhas, e até a gente olha para a própria Copa do Mundo, quando ela cria esse personagem para ele poder, né, divulgar a Copa. Por quê? Você traz à memória uma questão que se chama nostalgia. É aquele elemento que remete à nossa infância, quando nós tínhamos aqueles personagens que faziam parte, a boneca Emília. Então isso traz a lembrança de valores familiares, daquele momento de descanso, naquele momento que você curtia quando era criança. Isso se chama associação. Então, cria-se para esse consumidor uma associação com o seu negócio, que o seu negócio ele traz valores familiares, então realmente é uma excelente ideia você pensar aí até num mascote, numa figura lúdica, porque você vai fazer essa associação. Mariana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, pela sua participação, foi um grande prazer.
conversar um pouquinho mais sobre esse tema importante, né? E trazer algumas dicas aí de como investir em ferramentas de marketing em tempos ainda difíceis no nosso país. Obrigada, Carol. Estou à disposição.